paramos para nos perguntar como o corpo humano realmente é incrível. Nós saímos com nossos corpos o tempo todo, desde o momento em que nascemos até darmos o nosso último suspiro. Portanto, é natural que consideremos nossos corpos garantidos. Mas se realmente pararmos para pensar sobre tudo o que nosso corpo faz, e na maioria das vezes nem sequer sabemos, ficaríamos maravilhados com esta peça complicada de maquinário biológico que não é nada menos do que uma obra de arte. Mesmo neste exato momento, enquanto você assiste esse vídeo, seu corpo está fazendo 1 milhão de coisas das quais você nem percebe, como digerir o café da manhã, desenvolver uma nova pele e transportar oxigênios para as células da cabeça aos pés e de orelha a orelha. Embora você possa ter um monte de truques legais na manga, como virar as pálpebras do avesso ou rolar a língua, existem inúmeras coisas incríveis que você não sabia sobre seu corpo que com certeza vão te surpreender. Quer saber o que há de tão incrível no seu corpo? Você é mais alto de manhã do que à noite. Sente-se descansado após uma boa noite de sono? Parte da razão é porque toda a pressão que se acumula nas articulações devido ao peso corporal ao longo do dia é aliviada. Isso mesmo. Conforme você realiza suas atividades do dia a dia, essa pressão faz com que a cartilagem na coluna se comprima em apenas uma fração de polegada. Mas à medida que você dorme durante a noite, a pressão é liberada dos discos da coluna, permitindo que você relaxe e volte à sua altura normal. Seus ossos são mais fortes que o aço. Há uma razão pela qual algumas pessoas podem golpear com o karatê uma pilha de tijolos de uma só vez. Nossos ossos são realmente mais fortes que o aço, não acredita? Bem, ouça-nos. Embora muitos de nós devamos ter sofrido uma fratura em algum momento, o fato é que, onça por onça, nossos ossos são mais fortes do que o aço. O que isso significa? Bem, basicamente, um osso tem maior resistência para tolerar a pressão do que uma barra de aço da mesma largura. De fato, o osso mais forte do corpo, o fêmur, pode suportar 30 vezes o peso corporal de um ser humano médio. Não há músculos nos dedos. Nossos dedos são uma das partes mais sofisticadas e importantes do nosso corpo. De proezas de força, como abrir portes apertados e pegar mantimentos pesados, às coisas extremamente delicadas, como escrever, digitar e até mesmo comer, nossos dedos fazem de tudo. Mas não atribua os créditos aos próprios dedos. Por quê? Porque nossos dedos são como fantoches. Eles próprios não têm músculos, e qualquer movimento que aconteça se deve a tendões e ossos, com muita ajuda dos músculos das palmas das mãos e da base de cada dedo individualmente. Os bebês têm quase 50% mais ossos do que os adultos. Os bebês têm quase 100 ossos a mais em seu corpo do que os adultos. Enquanto um adulto tem 206 ossos, um bebê recém-nascido tem cerca de 305. Então, o que aconteceu com os outros 100 ossos estranhos que parecem desaparecer à medida que crescemos? Não, eles não murcham simplesmente. Eles estão muito presentes, mas à medida que crescemos, alguns dos ossos se fundem com um só. Seu intestino tem um segundo cérebro. Lembra quando você disse para seguir seu instinto? Isso não é um conto de esposas velhas. Acontece que há uma razão muito boa para isso. Nosso intestino não apenas lida com a digestão, mas também é revestido por uma rede de cerca de 100 milhões de neurônios, que está inextricavelmente ligada ao resto do nosso sistema nervoso. É por isso que os cientistas até se referem ao nosso intestino como um segundo cérebro. Na verdade, isso poderia até levar a novos tratamentos para obesidade, distúrbios alimentares e até mesmo depressão e autismo. Todos os quais têm sido associados ao mau funcionamento do intestino. Portanto, da próxima vez que você sentir um frio na barriga, certifique-se de revisar a apresentação uma última vez antes da reunião. Metade da força da sua mão está em seu dedo mindinho. O mindinho, o humilde quinto dedo, há muito é visto como um acessório decorativo, algo para se estender delicadamente em uma taça de vinho. Então, o que aconteceria se você não tivesse um? Você perderia 50% da força da sua mão. Surpreso? Você não está sozinho. É fácil ignorar o humilde mindinho. Geralmente é deixado de fora quando você come, escreve, segura pequenos objetos. Mas, na verdade, o mindinho e o anelar atuam como uma base poderosa, enquanto o indicador e o dedo médio e o polegar fornecem toda a destreza. Um estudo em 2010 feito por pesquisadores da University of Western Ontario descobriu que perder o mindinho da mão dominante seria prejudicial para a força de preensão em 50% e perder o mindinho e o anular diminuiria a força da mão em 67%. Você terá um esqueleto totalmente novo em 10 anos. Você sabe como suas unhas e cabelos crescem e se substituem constantemente?
A mesma coisa acontece em quase todas as partes do corpo, incluindo os ossos, que se regeneram para sempre à medida que o corpo muda constantemente novas células. Ossos são mestres na reconstrução de si mesmos e é por isso que a maioria dos ossos quebrados pode se curar por conta própria, com nada mais do que um molde para criá-los até a forma correta. Os ossos têm células especiais chamadas osteoclastos, cujo trabalho é quebrar os minerais dos ossos e enviá-los para a corrente sanguínea, enquanto os osteoblastos constroem novos ossos para substituir os antigos. Em média, os ossos que você tem agora terão se regenerado completamente em cerca de uma década. Isso diminui com a idade, no entanto, fazendo com que os ossos fiquem naturalmente mais finos. A doença do movimento é causada pela mudança real no seu interior. Você já vomitou em um cruzeiro, ou em um voo, ou quando uma montanha-russa despencou? Isso é o seu estômago e intestinos recebendo um pouco de tempo no ar. Embora você não esteja danificando suas entranhas andando até mesmo nas montanhas-russas mais loucas, e ninguém nunca tenha morrido de enjoo, seus nervos detectam o movimento quando os órgãos internos mal conectados se movem, o que é registrado como se o seu estômago estivesse saltando para a garganta. Seus sentidos odeiam alimentos à temperatura ambiente. Por que gostamos da nossa comida bem quente? Simples, a temperatura afeta o sabor. Assim, desde que a comida em si não deva ser comida fria, nossas papilas gustativas sempre gostam dela quente. Tome café, por exemplo. O café quente parece menos amargo porque nossas papilas gustativas de detecção de amargo não são tão sensíveis quando o café está quente. Os odores também influenciam o sabor. Portanto, embora até o café quente mais amargo possa ter um sabor delicioso por causa de seu aroma agradável, o café em temperatura ambiente não tem o mesmo cheiro. Suas mãos e pés contêm mais da metade de todos os seus ossos. Parece um pouco para acreditar, não é? Mas é verdade, nossas mãos têm 27 ossos cada, 8 no pulso, 5 na palma da mão e 14 nos dedos da mão e polegares. Isso é um total de 54. Além disso, nossos pés contêm 26 ossos cada, incluindo os tarsais, metatarsos, falanges, cuneiformes, talos, navicular e ossos cuboides. Isso perfaz um total de 52, some-os e obtemos 106 ossos, apenas em nossas mãos e pés. Isso é um pouco mais da metade do total de 206 ossos em nosso corpo. Você é tão peludo por polegada quadrada quanto os chimpanzés. Podemos não nos considerar bestas peludas em comparação com, digamos, chimpanzés. Até parecemos distintamente calvos, mas, na verdade, todo o nosso corpo, com exceção das palmas das mãos e da planta dos pés, é coberto de cabelo. Ao todo, o número de folículos capilares no corpo humano é de 5 milhões, o mesmo que os chimpanzés e outros primatas em geral. Sua língua é o único músculo que não se junta a dois ossos. Quando você pega algo, coloca algo no chão ou geralmente se move, são seus músculos que estão fazendo todo o trabalho. Cada músculo do corpo humano se conecta aos ossos e ambas as extremidades, permitindo com que ele puxe e crie movimento. Isto é, exceto a língua. Esqueceu daquele, não é? Além de ser responsável pelo paladar, engolir e falar, a língua também é um único músculo do corpo humano que está conectado em parte com o pescoço, camada de osso hioide em uma extremidade, mas nada mais na outra. Em suma, o corpo humano é o sistema mais complexo que já existiu. É incrível e a eficiência com que funciona, se corrige quando quebra, executa milhões de tarefas e, na maioria das vezes, sem que saibamos. Na verdade, quando pensamos sobre como todas as partes necessárias para nos manter vivos se reuniram exatamente nos lugares certos, com a capacidade de fazer exatamente as coisas certas nos momentos certos, unicamente por acaso das leis da natureza, nos pode mais maravilhar-se e perguntar-se sobre o que significa ser humano. O que impressiona no corpo humano? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Você já imaginou como seria ver música, provar palavras ou ouvir cores? Você pode pensar que precisaria usar algum tipo de droga para ter essa experiência, certo? Bem, esse não é o caso. Você pode experimentar isso se tiver uma condição neurológica específica na qual 2 ou mais sentidos do cérebro são cruzados. O estímulo de uma via sensorial, por exemplo, a audição, leva a uma experiência involuntária automática em uma segunda via sensorial, como a visão. Isso é conhecido como sinestesia e pode criar algumas percepções muito diferentes do mundo.
Em outras palavras, quando um sentido é acionado, outro sentido é ativado simultaneamente. Curioso demais? Continue assistindo. Pessoas que têm sinestesia são chamadas sinestetas. Para elas, o som de um carro que passa pode ter sabor de biscoitos, ou ouvir música pode fazê-lo sentir o som como redemoinhos ou padrões de cores. Alguns estudos revelam conexões incomuns em regiões cerebrais dos sinestetas, semelhantes às dos bebês. Acredita-se que todos os bebês tenham sinestesia até os 4 meses de idade. Depois, as conexões neurais que causam sinestesia se separam. Essa condição ocorre em cerca de 4% da população e é mais comum em mulheres do que em homens. Também parece ser genético, uma vez que pode ocorrer em toda a família. Embora possa se manifestar de várias maneiras, a mais comum é a grafema-cor, na qual letras e números estão associados a cores específicas e às vezes a padrões coloridos. Como a sinestesia pode envolver qualquer combinação de sentidos, pode haver entre 60 a 80 subtipos, mas nem todos foram registrados ou estudados e a causa não é clara. A sinestesia pode se manifestar de maneiras realmente intrigantes, como sinestesia léxico-gustativa. É uma das formas mais raras de sinestesia em que as pessoas associam palavras a certos gostos. Cromestesia é uma forma comum de sinestesia que é a associação de sons a cores. Sinestesia espelho-toque é uma forma de sinestesia que faz com que a pessoa sinta uma sensação de toque quando vê outra pessoa sendo tocada. Misofonia literalmente significa ódio ao som. É uma forma de sinestesia na qual os sons desencadeiam emoções negativas como nojo e raiva. Personificação é aqui que as sequências de números, dias da semana ou letras têm personalidades particulares e até aparências. Alguns sinestetas podem até ter mais de um tipo de sinestesia. Não é de surpreender que os sinestetas tenham 8 vezes mais chances de trabalhar em uma atividade criativa. Ao longo da história, muitos artistas talentosos tiveram. Embora não tenha como diagnosticar a sinestesia, os sinestetas têm algumas coisas em comum. A percepção mista dos sentidos é involuntária e acontece sem que eles tenham que pensar sobre isso. Eles sentem mais do que imaginam, o que significa que eles não precisariam pensar. Seu cérebro faria a associação imediatamente. As fusões sensoriais são sempre as mesmas, o que significa que a cor púrpura sempre terá sabor de morango e não de maçã, em um dia diferente, para alguém com esse tipo de sinestesia. A percepção secundária é mais destacada do que a percepção primária, ou seja, se um sinesteta associa o nome de alguém a uma cor, ele se lembrará da cor antes do nome. Não há tratamento específico para a sinestesia. Muitas pessoas parecem gostar de perceber o mundo de uma maneira diferente da população em geral. Alguns sinestetas sentem que sua condição os diferencia e eles têm dificuldades em explicar o que experimentam para os outros. Conversar com outros sinestetas pessoalmente ou na internet ajudará a perceber que existem outras pessoas que experimentam as mesmas coisas, ajudando a lidar com sentimentos de isolamento. Conversar com um profissional de saúde mental pode ajudar os sinestetas a ver o valor que a sinestesia traz à sua vida. Em vez de ter um lado dominante do cérebro, os dois lados do cérebro se harmonizam à medida que buscam o trabalho pelo qual são apaixonados. Por enquanto, a sinestesia é apenas outro fenômeno e não entendemos completamente as coisas que acontecem dentro de nossos cérebros. Se eu estivesse preso no deserto, sem comida ou água, como lidaria? Como sobreviver? Na verdade, existem muitos ambientes na Terra que simplesmente não são adequados para os humanos habitarem e seriam um verdadeiro desafio para nós sobrevivermos. Bem-vindo ao Curioso Demais! Hoje, vamos ver como sobreviver. Número 1. Ar. O oxigênio é a nossa necessidade humana mais básica e, após cerca de 5 minutos sem ele, as pessoas podem começar a sofrer danos cerebrais e morte. Nossos corpos precisam de oxigênio para que nossas células possam usá-lo para produzir energia celular, pois sem ele, como já sabemos, nossos corpos morrerão rapidamente. Número 2. Água. Além do oxigênio, a água é a coisa mais essencial para a sobrevivência humana.
O corpo humano vai lutar para sobreviver por mais de 3 ou 4 dias sem água, mas parece que o máximo que pode durar é até uma semana. Realmente depende do ambiente específico em que o corpo se encontra no momento e da quantidade de esforço físico envolvida. Mas seu corpo usa água em todas as células, órgãos e tecidos para regular a temperatura e manter as funções corporais. Perdemos água através de respiração, suor e digestão, portanto, é muito importante se manter hidratado. Número 3. Alimentos. Nossos corpos são como máquinas e precisam de combustível para funcionar. A comida que comemos é convertida em energia que nosso corpo usa para realizar várias funções. Agora, o corpo humano pode realmente durar muito tempo sem ele, pois começa a usar suas próprias reservas de gordura para sobreviver. Geralmente, isso leva 30 a talvez até 40 dias antes que o corpo morra, pois não tem uma fonte real de energia. Agora, no número 4, abrigo. Encontrar um bom abrigo também pode ajudá-lo a ficar seco e evitar que a pele fique encharcada, o que, como sabemos, é simplesmente desconfortável. E número 5, sono. Já falamos em vídeos anteriores sobre o quão importante é o sono. A falta de sono pode causar uma variedade de problemas para o corpo humano, incluindo uma diminuição nas temperaturas corporais e até alucinações. O sono é um período muito ativo para o corpo que precisa ser processado, fortalecido e reparado. Após 144 horas sem dormir, o corpo humano começará a ter alucinações e a função cognitiva diminuirá rapidamente. Portanto, certifique-se de obter as 10 horas recomendadas por noite, crianças. Agora, como podemos sobreviver? O que é primeiro em nossa lista de sobrevivência? Isso mesmo, é o ar, é o oxigênio. E ótimas notícias, sim, definitivamente ainda estamos na Terra, então temos ar garantido. Qual é o número 2? É a água, nossa velha amiga. Sim, a hidratação é fundamental. Agora você precisa procurar sinais de vida, porque onde há vida, deve haver água. Todas as coisas vivas precisam disso. Estou falando de vegetação, estou falando de pássaros, estou falando de insetos. Todos eles podem ser um sinal revelador de que a água está em algum lugar próximo. Frutas e cactos contêm água, e esmagando-os com uma pedra, você poderá extrair um pouco de umidade. Outra coisa a lembrar, e pode parecer básico, mas é que a água sempre desce. Obrigado, gravidade! Portanto, caminhar para um terreno mais baixo pode aumentar suas chances de encontrar uma fonte confiável de água. Se você encontrar solo úmido, pode haver uma fonte de água no subsolo. Então, é melhor começar a cavar. O próximo da lista é a comida. No deserto, nem toda planta ou inseto é necessariamente comestível. Então, você vai precisar saber o que comer. Algo a se notar é que, se você não encontrou água, não coma. Péssima ideia. O corpo perde água durante a digestão e você conseguirá sobreviver por muito mais tempo sem comida. Então, concentre-se primeiro na água. A maioria dos especialistas concorda que as principais fontes de alimentos comestíveis serão encontradas no fruto do cactus. E, claro, nos legumes. Todos os frutos do cactus são seguros para comer, portanto, fique atento. Répteis, acredite ou não, também são uma grande fonte de proteína. Gostoso! E dizem que são muito fáceis de capturar. O próximo da nossa lista é o abrigo. Você precisa estar protegido do calor do sol, que aumentará a temperatura do seu corpo e aumentará a perda de água, levando à desidratação que você realmente deseja evitar. Você precisa encontrar sombra ou construir algum tipo de abrigo para fornecê-la. Talvez até encontre abrigo em uma caverna ou atrás de um afloramento de rochas. É muito importante encontrar um abrigo eficaz, porque o número 4 em nossa lista realmente se encaixa com o número 5. Se você conseguir encontrar um abrigo seguro, aumentará suas chances de ter uma boa noite de sono. Agora, a noite no deserto se torna muito fria, em oposição às altas temperaturas do dia. Você precisará encontrar algum tipo de abrigo que não o exponha ao frio enquanto dorme. Claro, idealmente, um lugar grande o suficiente para você se deitar confortavelmente. Portanto, para concluir, mantenha-se hidratado, fique longe do sol o máximo possível e tente encontrar alguma forma de civilização. Dado o número crescente de oceanos contaminados, ar poluído, erosão do solo e extinções em massa, às vezes poderíamos nos perguntar como seria nosso planeta se os humanos desaparecessem repentinamente. Os mares voltariam a encher de peixes? Nossas cidades de concreto virariam poeira devido às mudanças climáticas? Quanto tempo demoraria para nossos rastros desaparecerem? Vamos fazer um experimento mental e ver o que aconteceria se os humanos de repente desaparecessem. Na primeira hora, apagões de massa começariam a ocorrer em todo o globo. Eletricidade, gerada a partir de usinas de carvão, iriam falhar quando o combustível acabasse. Enquanto o vento e a água, os sistemas alimentados também desligariam sem supervisão humana. No dia seguinte, sem consumo constante de energia, a maioria das usinas nucleares será fechada.
depois está equipada com medidas de segurança automatizadas para evitar um possível colapso. Em sistemas ferroviários subterrâneos, como em Londres, Moscou e Nova York, centenas de bombas de drenagem seriam abandonadas, inundando os túneis em apenas 3 dias. Cercas elétricas começam a falhar, fazendo com que animais mantidos em cativeiros por elas vaguem livremente. Os animais de zoológico escapam de suas gaiolas e iam para as cidades. Após 10 dias, os animais de estimação teriam dificuldades para sobreviver. Os cães domesticados que sobreviveram teriam que se adaptar à natureza. Os gatos também podem ter que se adaptar, mas como são criaturas mais independentes, têm uma chance maior de sobrevivência na natureza. Bilhões de galinhas e milhões de vacas, assim como outros animais de fazenda, morreriam ou se tornariam presas para outros animais selvagens. À medida que falta energia, bactérias, mofo, insetos e roedores começam a comer e a decompor os produtos deixados nas prateleiras dos supermercados. Uma vez que toda essa comida acabasse, os insetos e roedores que voltariam para a natureza teriam suas populações diminuídas rapidamente à medida que se tornam alimento para predadores. Um mês depois, o combustível nuclear armazenado em usinas nucleares resfriadas por água em piscinas ou instalações no local secaria. O calor dessas barras de combustível fará com que elas peguem fogo, ficando expostas ao combustível nuclear altamente instável. Isso levaria a uma série de explosões muito mais fortes do que os desastres de Fukushima e Chernobyl. A maioria das plantas e animais dentro dessas zonas afetadas morreria devido ao envenenamento por radiação, e aqueles que sobrevivem teriam uma série de doenças genéticas diferentes. Um quarto de século após o desaparecimento do homem, 75% das ruas pavimentadas do planeta e as calçadas são cobertas por vegetação. O musgo tomaria conta das ruas, enquanto árvores e flores cresceriam em prédios abandonados. Em algumas áreas costeiras, todas as cidades teriam sido recuperadas pelo mar e velhos navios naufragados seriam as fundações de novos recifes de coral. Depois de 30 anos, os satélites que enviamos para explorar o espaço voltariam a colidir para baixo da Terra. Apesar de nossa ausência, o aquecimento global continuaria por mais 40 anos depois que partirmos. A temperatura do planeta teria subido 0,6 graus, mas o ambiente, no entanto, teria melhorado drasticamente. No ano 60, a vida marinha teria se recuperado de décadas de sobrepesca e estaria prosperando. Em 150 anos, plantas, sujeira e areia começariam a abranger até mesmo a maioria dos ambientes urbanos. Muitas cidades seriam totalmente enterradas. Londres voltaria a pântanos. E em cidades de norte, como Vancouver, esqueletos de edifícios cutucariam a camada sobre a camada de neve e gelo. Cidades como Las Vegas e Dubai serão sufocadas na areia enquanto o deserto retoma o que lhe pertence. Em 230 anos, a vegetação que floresceu na ausência humana terá eliminado o excesso de dióxido de carbono da atmosfera. A única evidência da existência de nós humanos seria sobras de aço e plástico. Após 300 anos, construções metálicas como a Torre Eiffel e pontes de aço sem manutenção iriam desmoronar. 500 anos após o desaparecimento dos humanos, a floresta do mundo seria muito mais saudável do que em 10.000 anos já esteve. O mundo natural teria conseguido apagar a maioria dos vestígios finais da existência humana. Depois de 10.000 anos, a única coisa para lembrar ao mundo da existência da humanidade seriam certos artefatos esculpidos na rocha, como o Monte Rushmore ou talvez as pirâmides, que podem durar várias centenas de milhares de anos. Claro, mesmo depois de 25.000 anos, alguns dos nossos objetos de plástico ainda podem ser encontrados. No entanto, com mais 50 milhões de anos, eles também terão desaparecido. Embora os humanos possam não desaparecer no ar, não devemos tomar nosso planeta como garantido. Nossa engenhosidade humana levou a mudanças extraordinárias no mundo. A humanidade nem sempre esteve aqui e não estaremos aqui para sempre. Mas, investigando o mundo sem nós, talvez possamos aprender que, mesmo depois que partirmos, o mundo continuará. Esperamos que você tenha achado isso interessante. Mosquitos. Criaturas assustadoras que tornam sua vida uma coceira. Você sabia que eles são ainda mais velhos que os dinossauros e podem sobreviver em condições adversas, exceto na Antártica? Sim, essas pequenas criaturas voadoras são extremamente adaptáveis. Aposto que você já encontrou muitas delas e provavelmente deve ter um por aí te procurando, enquanto você assiste a esse vídeo. Agora, sobre o que estamos curiosos é por que eles picam? Por que eles precisam de sangue? Bem, isso vai te surpreender. Das mais de 3.000 espécies de mosquitos existentes, apenas as fêmeas picam seres humanos ou outros mamíferos para sugar seu sangue, e os mosquitos machos sobrevivem apenas com o néctar das frutas e plantas.
Isso nos leva à próxima pergunta. Como elas nos encontram? Bem, durante muito tempo pensávamos que elas nos rastreavam com a ajuda da luz, mas aparentemente não. É pelo calor do corpo, sim, isso mesmo. Elas são atraídas pelo calor do nosso corpo e pelo dióxido de carbono que liberamos enquanto respiramos. Elas podem detectar esse CO2 numa faixa em torno de 20 metros. Uau! Uma espiã, não é mesmo? Fatos revelam que os mosquitos levam cerca de 3 a 4 minutos para encher a barriga. Mas não é muito tempo? Na verdade, uma vez que a barriga está cheia, o corpo processa o sangue e joga fora a água, mantendo apenas os glóbulos vermelhos. E as fêmeas do mosquito podem beber até 3 vezes mais sangue do que seu próprio peso corporal. Uau, isso é um volume e tanto! Mas espere, por que elas fariam isso? Elas precisam da proteína e do ferro do sangue para o processo de postura e maturação dos ovos. O processo de sucção do sangue é realmente muito interessante. Você sabia que eles te picam com não uma, não duas, mas 6 agulhas por vez? Quando os mosquitos encontram suas presas, eles se sentam e começam a procurar um vaso sanguíneo para inserir a probóscide. Se eles não tiverem sorte na primeira vez, continuam procurando o vaso sanguíneo até encontrar um. Esta probóscide é composta por 6 agulhas. 2 delas têm bordas em forma de serra, que as fazem cortar a pele humana. 2 agulhas os ajudam a manter o tecido separado um do outro. Uma das agulhas, também conhecida como labro, ajuda a encontrar o vaso sanguíneo. Esta agulha tem mais de 150 receptores para encontrar o vaso sanguíneo exato e, em seguida, eles as usam para sugar o sangue. Uau! Você consegue adivinhar para que é usada a 6ª agulha ou hipofaringe? Esta agulha é usada para cuspir saliva enquanto perfura nossa pele, causando a picada e coceira. A saliva dos mosquitos consiste em mais de 100 enzimas que funcionam como anestésico local e também impedem a coagulação do sangue. Hoje, quase todos os seres humanos são alérgicos a essa saliva do mosquito. Sim, eu disse quase todos. Existem algumas pessoas que não são alérgicas. Que sorte para elas! O corpo humano libera histaminas, um composto químico que causa coceira na pele e inflamação, e os glóbulos brancos, também conhecidos como linfócitos, combatem a saliva que causa protuberância na pele e muita coceira. Quando os mosquitos cospem a saliva, às vezes transferem doenças mortais como malária, zika, dengue, chikungunya, etc., que matam mais de 1 milhão de pessoas. Isso realmente é muito ruim. Aqui está uma dica rápida sobre como você pode se livrar dessas mordidas. Acenda velas com fragrâncias. Cultive algumas plantas ou ervas e mantenha sempre à mão sprays e repelentes. Experimente e você ficará surpreso. Realmente funciona. E se eu te dissesse que você tem o poder de diminuir suas chances de sofrer um acidente de carro, melhorar sua capacidade de não adoecer e diminuir seus fatores de risco para a doença de Alzheimer? Melhor ainda, e se eu dissesse que você não precisa pagar por esse superpoder e isso é algo que você já gosta de fazer? Qual é esse superpoder? Dormir. Hoje daremos mais valor ao seu ritual noturno e você repensará suas prioridades quando se trata de como o sono influencia sua vida. O sono ocupa quase 1/3 de nossas vidas, mas a maioria de nós não dá atenção suficiente a isso. Gabar-se de quão pouco você dorme porque está trabalhando mais é geralmente visto como motivo de orgulho. Vou dormir quando eu morrer, é um comentário comum. O sono não deve ser considerado como perda de tempo ou uma maneira de descansar quando o trabalho estiver concluído. É uma das funções críticas do nosso corpo. O sono permite ao corpo equilibrar e regular todos os sistemas essenciais, incluindo respiração, circulação, crescimento e resposta imune do corpo. As pessoas que dizem não dormir o suficiente têm maior probabilidade de relatar que têm um ou mais problemas de saúde crônicos, como obesidade, diabetes, depressão, Alzheimer e câncer. O sono realmente importa? Bem, a resposta rápida é sim. Vejamos os benefícios de ter uma boa noite de sono. 1. Aprendizado e memória. O sono ajuda o cérebro a guardar novas informações na memória através de um processo chamado consolidação da memória. Nos estudos, as pessoas que dormiram depois de aprender uma tarefa se saíram melhor nos testes mais tarde. 2. Metabolismo e peso.
A privação crônica do sono pode causar ganho de peso, afetando a maneira como nossos corpos processam e armazenam carboidratos e alterando os níveis de hormônios que afetam o nosso apetite. 3. Segurança. A privação do sono contribui para uma maior tendência a adormecer durante o dia. Esses lapsos podem causar quedas e erros, como erros médicos, acidentes aéreos e acidentes de trânsito. 4. Humor. A perda de sono pode resultar em irritabilidade, impaciência, incapacidade de concentração e mau humor. Dormir pouco também pode deixá-lo cansado demais para fazer o que gosta. 5. Saúde cardiovascular. Distúrbios graves do sono têm sido associados à hipertensão, aumento dos níveis de hormônios do estresse e batimentos cardíacos irregulares. 6. Doença. A privação do sono altera a função imunológica, incluindo a atividade das células exterminadoras. Manter o sono também pode ajudar a combater o câncer. Quantas horas de sono realmente precisamos? Os adultos precisam de cerca de 7 a 9 horas de sono por noite. Os adolescentes precisam de 8 a 10 horas e crianças de 6 a 12 anos precisam de 10 a 13 horas. Agora, quantos de nós podem realmente dizer que estamos tendo essas horas de sono regularmente? Então, tente colocar o sono de qualidade em sua rotina diária e você poderá ver o benefício por si mesmo. Esperamos ter te dado uma nova perspectiva dos benefícios do seu sono.